homens-mulheres. É uma empresa que está profundamente comprometida com a sustentabilidade e que, nestes tempos de pandemia, levou a cabo inúmeras iniciativas para reduzir o impacto da Covid na sociedade. Temos ainda também connosco o Pedro Alves, Chief Sales Officer no ISKI, que é também um empreendedor nato e não trabalhando para soluções orientadas para o cliente, com muito foco na inovação, com tentar sempre encontrar soluções desenhadas precisamente para o crescimento das vendas, que é aqui o nosso foco principal, e que tem tido um papel fundamental na garantia de qualidade, que é uma coisa fundamental ainda mais neste momento em que a certificação, por exemplo, das máscaras que todos temos de usar, faz especial sentido. Ainda connosco temos o Hugo Ferraz Oliveira, diretor do Enterprise Market da Sage Portugal, um especialista em vendas e consultoria no contexto tão falado da transformação digital. Parece que estamos sempre a falar disto, mas na verdade isto já existe, já faz parte do nosso ADN e tem mesmo que existir a transformação digital, as novas tecnologias, e o Hugo vai de certeza ajudar-nos também a perceber como a inovação tecnológica pode ajudar-nos neste novo mundo ao qual temos de nos adaptar e que tantas vezes não conhecemos as soluções ou os caminhos que existem, mas eles estão ali à mão e o Hugo é capaz de nos dar aqui umas pistas para onde seguir. Junta-se-nos também o Ricardo Pires Silva, diretor executivo da SAS Portugal, que é um engenheiro eletrotécnico que se apaixonou pela tecnologia, e até aqui não é assim surpreendente, mas também se apaixonou pela arte da negociação, pelo relacionamento com as pessoas, e é uma pessoa que nos poderá explicar a importância, sobretudo dos dados, da recolha dos dados, da análise dos dados, e como é que isto, aplicado à vida real e a pessoas reais, e sobretudo ao contexto das vendas, como é que isto nos pode ser útil. O Ricardo também nos pode dar, da sua experiência de inspiração e superação, um contributo muito especial, já que estamos a falar de uma pessoa que escalou o Kilimanjaro, quer dizer qualquer coisa também da personalidade dele. Por último, temos o Ricardo Chaves, Chief Commercial Officer da CIBS, que nos pode ajudar também com outros esforços de superação e de transformação, nomeadamente ligados aos pagamentos através de novas soluções tecnológicas, que também têm tido um destaque particular nesta fase da nossa vida, de novos formatos inovadores que têm sido particularmente interessantes nestes tempos de pandemia, mesmo para a gestão, para as vendas e também neste contexto de revolução digital. É este o painel que nos vai ajudar a explorar as boas práticas, aquilo que nos pode ajudar a ultrapassar alguns dos maiores desafios que se fazem sentir neste momento, com o mundo ainda a lidar com uma pandemia, já a lidar com uma crise económica que tenderá a piorar antes de melhorar, mas que talvez possamos aqui encontrar algumas saídas para tornar este momento pior um bocadinho mais breve e conseguir entrar enfrentar este contexto particularmente desafiante, sobretudo para este departamento de vendas. Não vos vou roubar mais tempo, vou dar o palco aos nossos convidados, que é por isso que aqui estamos, e vou começar por pedir ao Miguel que nos conte como é que esta pandemia afetou a vossa organização, a tabaqueira, os hábitos de vendas, que medidas foram tomadas para a empresa se adaptar e preparar a recuperação da economia agora nesta segunda fase. Olá a todos, é um prazer enorme estar aqui, poder partilhar aqui a experiência da tabaqueira. Obrigado, Joana, pela pergunta. Eu acho que todos nós passámos por uma fase, ou por várias fases durante esta pandemia. Nós na tabaqueira abordámos isto de uma forma, eu diria, em vários passos. Em primeiro lugar, obviamente, a segurança de todos. Este foi a nossa principal preocupação. Obviamente há funções que tiveram que continuar a trabalhar, nós na tabaqueira, para dar um bocadinho de contexto, temos muitas funções, temos quase 1000 pessoas na empresa, metade das quais mais ou menos está na fábrica, que teve que continuar a trabalhar. Depois temos funções de escritório, por exemplo, de centros de excelência, que prestam serviço a outras afiliadas da Philip Morris, que são à volta de 100 pessoas, depois temos pessoas na área comercial, pessoas nas áreas de suporte, portanto temos muitas realidades diferentes. E para todas estas pessoas tivemos que nos adaptar e pensar qual é que era a melhor maneira numa primeira fase. E uma primeira ação foi que todas as pessoas que pudessem fazer o trabalho de forma remota o fizessem. E isso ainda hoje está a acontecer e temos muitas pessoas
diria mais de metade destas 1000 pessoas estão hoje em trabalho remoto. E isto também foi para proteger as próprias pessoas que tinham que ir trabalhar nas nossas instalações, por exemplo, as pessoas da fábrica, não é? Nós, quanto menos pessoas estiverem a circular nas nossas instalações, mais seguras estão as pessoas que lá têm. Depois implementámos muitas iniciativas também na fábrica, por exemplo, para evitar a contaminação, o uso de álcool gel, temos marcas no chão para garantir o distanciamento social, o uso obrigatório de viseiras no início porque não tínhamos máscaras, porque demorou algum tempo, acho que foi algo comum a muitas empresas para que as máscaras viessem, mas hoje em dia todas as pessoas que trabalham fisicamente usam máscaras, portanto há regras muito específicas para a operação e isto são regras também aplicáveis à área comercial que no início trabalhou também a partir de casa, mas que hoje em dia já está no terreno, já está a trabalhar em B2B, em B2C, também com regras muito, muito específicas de segurança. Portanto, a primeira fase, eu diria, foi esta de segurança dos nossos trabalhadores, segurança dos nossos consumidores, segurança dos nossos parceiros de negócio. E a segunda parte da questão tem a ver com a economia, eu diria, com a continuidade do negócio. E aqui eu se calhar separaria em duas partes. Uma é o nosso negócio doméstico, não é? Que nós temos que assegurar que o produto não falta, temos que assegurar que os consumidores sabem onde é que encontram o produto. Nós hoje temos obviamente um produto também mais tecnológico que é o tabaco aquecido, não é? Que no fundo tem um aparelho que é um gadget, não é? Que muitas vezes precisa de apoio técnico. Portanto, foi preciso assegurar esse apoio ao consumidor e isso foi uma das nossas principais preocupações, foi no fundo garantir os fundamentals, garantir que as pessoas têm o produto e conseguem funcionar com ele da melhor forma possível. E depois na outra parte, ainda no business continuity, diria eu, a parte das exportações, que é um aspecto fundamental. A tabaqueira hoje é uma das maiores exportadoras nacionais. Nós hoje exportamos mais de 80% da nossa produção. Exportamos 600 milhões de euros por ano. Portanto, o papel da tabaqueira num cenário de crise económica, num cenário em que a economia está a ser altamente afetada, é muito importante e foi muito importante continuarmos a trabalhar, continuarmos a produzir e nós inclusive neste período aumentámos a nossa produção, em especial para exportação. Isto também para responder à procura dos mercados de destino, porque queriam garantir estoques para eventuais problemas futuros que viessem desta pandemia, eventualmente até noutras fábricas da Philip Morris. Portanto, foi muito bom, conseguimos manter-nos a trabalhar, conseguimos bater recordes até de produção, o que foi muito, muito positivo e acho que só com o apoio de todas as pessoas é que conseguimos estes resultados. E depois, um aspecto que foi também já referido, que era o nosso suporte à sociedade. E aqui eu acho que a tabaqueira, com o histórico que tem, no fundo, o footprint que tem na sociedade portuguesa, é muito importante o papel de suporte da sociedade e acho que isto está completamente alinhado com os nossos valores de sustentabilidade. Queríamos também falar mais à frente seguramente, mas nós, para vos dar alguns exemplos, apoiamos vários hospitais com material, doámos 200 refeições diárias em conjunto com a Câmara de Sintra, que é onde está a nossa fábrica, apoiamos o Banco Alimentar contra a Fome, também apoiámos pequenas empresas na zona de Sintra para produzir viseiras, por exemplo, e também houve outras iniciativas curiosas, eu diria, de solidariedade mais entre colegas até, por exemplo, das pessoas que estavam na fábrica, que tiveram que trabalhar às vezes até ou muitos sábados para fazer face à procura. Tivemos outros colegas de outras áreas que estavam em casa a fazer compras do supermercado para estes colegas que não tinham tanta disponibilidade para ir. Portanto, houve aqui de facto um sentimento eu diria, de generosidade que foi muito, muito, muito positivo. E acho que isto não foi obviamente só na tabaqueira, acho que muitas empresas tiveram estes exemplos. E depois eu diria também outro aspecto importante é a comunicação. Eu acho que uma maneira como nós conseguimos lidar disto da melhor forma foi a maneira como comunicámos com a nossa organização. E este é um aspecto que pode parecer secundário, mas na realidade, das 1000 pessoas que trabalham na tabaqueira, temos pessoas de vários países, pessoas que estão a viver realidades diferentes, umas em casa, outras tiveram que ir trabalhar em circunstâncias incertas. E nós apostámos muito em ter uma proximidade, dentro do possível, obviamente,
com a distância, não é? E com isso fizemos vários webinars, por exemplo, como estamos a fazer agora, que é com pessoas de fora, mas fizemos com as tais 1000 pessoas da tabaqueira, onde conseguimos explicar o que estava a passar, explicar o que o negócio estava a viver, explicar as medidas de segurança, e estamos a fazê-los ainda todos mais ou menos 2 em 2 semanas, onde nós partilhamos, as pessoas fazem perguntas, e isto acho que foi muito apreciado. Fizemos newsletters com testemunhos de várias pessoas e fizemos também uma coisa curiosa que foi um inquérito para saber como é que as pessoas, os nossos trabalhadores, estavam a viver esta crise e como é que viam as nossas ações e se sentiam suportados. E 95% das pessoas disseram, ou mais de 95%, que a empresa os estava a perceber e os estava a acompanhar. E isso acho que é muito gratificante porque, de facto, cada realidade é diferente, as pessoas têm realidades pessoais diferentes. Por exemplo, pode dizer-se que o trabalho remoto é fácil, nem sempre é. Muitas vezes são pessoas que trabalham em casas pequenas, com famílias numerosas, ou às vezes estão sozinhos, que também é algo diferente, porque é um contexto que não estamos de facto habituados. E isso é muito importante, esta comunicação nesta fase. E agora, estamos no back to normal, a planear o back to normal. Há áreas que já entraram numa realidade mais parecida ao que era antes do Covid. Por exemplo, a fábrica que nunca parou, como eu já referi, a própria área das vendas, que continua, que já está no terreno e que já está numa fase mais normal, obviamente com todos os cuidados de segurança. E a todas as pessoas do escritório vai ser um regresso ao normal faseado, eu diria, porque o teletrabalho funciona. Acho que foi uma das descobertas de muitas empresas aqui. Nós conseguimos tomar decisões, delegar, agir rapidamente e por isso não há uma necessidade rápida de voltarmos todos ao escritório, não há, até porque nós temos guidelines muito estritas sobre as regras de regresso ao escritório e por isso acho que vai ser um regresso faseado, mas com muita atenção, obviamente, aos aspectos económicos, aos aspectos de negócio que temos que continuar a assegurar. Isso foi um bocadinho aqui como nós lidámos com esta transformação. Hugo tem a mesma experiência, Hugo. Nós estamos sempre a ouvir falar na digitalização e em como tudo agora é mais fácil. O Hugo, na SAGE, teve esta experiência de facilidade de adaptação das equipas, de tudo isto é muito fácil e foi uma revelação ter sido muito fácil, mas de repente, ok, é fácil, mas é uma fase e o ideal é mesmo termos toda a gente no terreno. Antes de mais, muito bom dia a todos os participantes e agradecer à Elga e ao Pedro o convite para estar aqui convosco hoje. Eu bem, subscrevo na totalidade do que o Miguel disse e a nossa experiência é diferente, mas muito similar. Ou seja, a primeira grande preocupação da SAGE, que é uma multinacional inglesa com mais de 14.000 colaboradores, foi ter uma comunicação, como dizia o Miguel, muito importante, uma comunicação única, central e que fosse, embora com algumas variantes de cada uma das geografias, mas praticamente igual para todo o mundo. E a principal comunicação foi que, em primeiro lugar, estão as pessoas. E como portanto, é que se faz essa comunicação para o mundo inteiro? Regular e que em primeiro lugar estão as pessoas, quando as coisas são diferentes, não é necessariamente? Claro. Bom, na SAGE temos já há muito tempo uma forma de comunicar globalmente através do Sage Live TV, onde o nosso CEO, por exemplo, todos os meses comunica connosco, com toda a organização. E depois temos os Sage Live TVs locais ou regionais que depois abordam temas mais locais. Mas foi dessa forma e utilizando outras formas remotas de comunicar e de alinhamento que a prioridade na segurança das pessoas e nas famílias foi transmitida e foi posta em marcha. Nós no dia 15, já antes de qualquer comunicação do governo, já tínhamos 100% da empresa em home office. Na semana seguinte já estávamos a distribuir monitores, teclados
cadeiras para que as pessoas pudessem ter as melhores condições de trabalho em casa. E já tínhamos montado toda uma estrutura de, por exemplo, suporte 24/7 para os nossos colaboradores, técnica, porque sem isso também não podíamos dar o suporte técnico aos nossos clientes e aos nossos parceiros. E portanto essa comunicação foi essencial para que essa prioridade fosse logo implementada. Nós tivemos, não sendo fácil, tivemos uma facilidade que nunca ninguém pudesse imaginar de manter um business continuity sem grandes sobressaltos. Nós implementámos a estratégia dos 4 R's, portanto, responder, refletir, reimaginar e retomar. No responder, a nossa preocupação, em primeiro lugar, como já referi, as pessoas, e de seguida os clientes e os nossos parceiros, portanto, avaliar as necessidades que eles tinham, as necessidades básicas que eles tinham, seja de suporte técnico, acesso a licenças, todo um conjunto de necessidades básicas que os clientes e os parceiros transmitiram e focarmos nessas necessidades e garantir que os clientes e os parceiros estavam salvaguardados, fosse o que fosse, e que os seus negócios não deixassem de parar, para além daqueles que tiveram que parar obrigatoriamente por causa da pandemia, não é? Mudámos toda a comunicação digital, mudámos tudo o que foi os suportes para canal remoto, e entramos no modo de monitorização e reprioritização daquilo que era a atividade, seja comercial, seja nas outras áreas, e armar toda a equipa de meios para fazer isso. Depois tivemos que refletir, portanto, olhando, vendo em termos de vendas, que é aquilo que nos interessa aqui neste debate, refletir sobre repensar os business plans, portanto, se havia necessidade de repensar os business plans, avaliar o pipe e identificar o risco, onde é que estavam os riscos inerentes a esta crise, revisitar todas as equipas e ver onde é que teriam que haver ajustes nessas equipas para dar apoio e dar uma continuidade ao negócio, identificar os bright spots. A SAS é uma empresa que é uma empresa editora de softwares de gestão, mas tem a particularidade de endereçar o mercado desde a microempresa à grande empresa. E, portanto, em cada uma dos segmentos de negócio, as realidades são muito distintas, e a forma de atuar. Essa adaptação nas várias dimensões de empresas e, portanto, nas várias dimensões de vendas de que estamos a falar, foi muito diferente, ou acabaram por conseguir encontrar uma fórmula que seria comum a todos? Bom, a fórmula, houve uma fórmula que foi comum, transversal, ou seja, nós temos as equipas muito separadas entre NCA, em New Customer Acquisition, e em Customer for Life, ou seja, a base instalada, e não havendo muito negócio de NCA, tivemos que fazer um shift para o Customer for Life, e portanto houve muitas equipas que foram redirecionadas para Customer for Life, e assim maximizar onde efetivamente os pedidos e a procura estava, versus onde haviam áreas onde estavam mais paradas. Mas em cada segmento houve diferenças, porque nós tivemos segmentos que cresceram muito significativamente durante esta pandemia. Por exemplo, a área dos contabilistas, software para os contabilistas, algumas áreas de software de faturação que anteriormente não seriam necessárias, e passaram a ser obrigatórios para as empresas poderem recorrer aos apoios que o Estado disponibilizou. Na área do Enterprise Market, o software de gestão de tesouraria avançada passou a ser uma prioridade e teve muita procura, ao contrário dos ERPs que
tiveram uma estagnação e, portanto, em cada área houve situações distintas. Portanto, foi preciso reimaginar cada um dos segmentos, fazendo a oferta, focalizando nos bright spots, criando agilidade nas equipas e na própria estrutura de suporte e de pré-venda para poder responder a estas diferentes áreas que surgiram e que tiveram estas transformações. E depois a retoma foi pegar naquilo que estava a funcionar, escalar, personalizar tudo o que tinha a ver com marketing e sales. O marketing, por exemplo, a nível global, foi proibido qualquer iniciativa de marketing mais direta, mais agressiva, portanto isso foi tudo cancelado e redirecionado para apoiar a empresa. Nós fizemos N formações gratuitas, webinars. Nós a 15 de Abril já tínhamos 1.600 formandos em cursos nossos, já tínhamos feito cerca de 40 webinars e, portanto, isso ajudou aos clientes sentirem esse conforto, sentirem o apoio para a sua continuidade de negócio. E uma coisa portanto, com tudo isto criámos war rooms virtuais das várias equipas de vendas para ir debatendo todos estes temas e fazendo o deployment das iniciativas que foram surgindo desses war rooms. E uma coisa que é clara é que o engagement dentro da organização, em todas as equipas da organização, aumentou de uma forma abismal. A comunicação passou a ser muito maior, não só em quantidade, mas em qualidade. Toda a gente, de certeza, passou a ter mais reuniões remotas com esta realidade, muitas delas às vezes desnecessárias, mas isso é uma realidade. Mas isso trouxe um engagement global e um aumento do engagement enorme em todas as equipas. E isso nota-se nos resultados. Uhum. O Ricardo Chaves, a sua experiência na Cibes vai neste sentido? A Cibes deve ter tido aqui uma necessidade de adaptação e de reação muito, muito rápida, porque de repente estávamos todos em casa, estávamos todos a pagar virtualmente, estávamos todos, os clientes com certeza tiveram necessidades que nunca antes tinham tido. Como é que foi, Ricardo Chaves? Esta adaptação foi simples, com as equipas em casa de repente responder a este aumento nas vendas que eu imagino que tenha havido, a este aumento de solicitações? Foi um misto de simples e complexa, ou seja, simples nos resultados, bastante complexa nos meios que foi necessário alocar para que os resultados fluíssem de forma simples. Desde logo, a Cibes tem, para além da componente puramente comercial, tem uma parte operacional muito exigente, porque em tempos de pandemia, em quaisquer tempos, mas de pandemia ainda mais, o sistema de pagamentos tem que funcionar sempre e com segurança e total resiliência. E, portanto, há uma parte muito grande do nosso negócio que, quando ninguém ouve falar dela, é sinal que está tudo a correr bem. E quando corre mal, é muito rápido que se dissemina qualquer... Um bocadinho ingrato. Exatamente. Portanto, aqui o desafio operacional foi tremendo. Nós tivemos que pegar em cerca de 1.400 pessoas e em 1-2 semanas ter 90% destas pessoas em casa, e com uma seleção muito cuidadosa daquelas que realmente não podiam estar remotas e tinham que estar on-site. Tivemos, portanto, que fazer um misto de análise do que é que poderia ou não estar remoto muito rápido, e depois fazer também o plano de trazer essas pessoas para casa. Muitas destas pessoas têm uma intervenção nos sistemas da Cibes profunda, ou seja, não são pessoas que estão ligadas a um desktop com o Windows, ponto final. Há níveis de segurança brutais que têm de ser assegurados à distância, não é? Exatamente. Portanto, criar o perfil de uma pessoa destas remota é algo extremamente complexo muitas vezes, porque ela pode estar a fazer desenvolvimento de software, pode estar a fazer testes de software, pode estar a fazer monitorização de qualidade
em produção. Portanto, nessa medida, isso foi a primeira nota que registámos, foi um plano de migração de pessoas e de revisão do seu enquadramento funcional, quase, em modelo remoto, que foi muito agressivo, teve que ser muito rápido e que funcionou, graças a Deus, muito bem e com o empenho de muita gente para que isso acontecesse. Mas houve um conjunto de outros desafios muito interessantes. Por exemplo, de um lado, nós somos uma espécie de background dos bancos portugueses num conjunto de sistemas e de atividades e, portanto, imediatamente entraram-nos, e aqui já com muito apoio da área comercial, neste caso mais do delivery do que propriamente das vendas, que é uma área que nós temos, no fundo apoia sempre os nossos clientes, seja em todos os produtos que utilizam e serviços, na respectiva adaptação ao longo do tempo ou na sua implementação e, portanto, levámos logo com um conjunto de pedidos de bancos e de comerciantes de contingência, de bancos porque estavam, no fundo, também eles com as suas equipas de controle e monitorização de repente em remoto e queriam garantir que estávamos capacitados de responder em conjunto a qualquer imprevisto que houvesse. Do lado dos comerciantes, uma procura de repente enorme de soluções de pagamento digitais que estiveram. Engraçado que foi um momento para nós de colher frutos de muito tempo comercial passado, porque nós tivemos os últimos 3, 4 anos a tentar vender soluções que ninguém queria e agora toda a gente andava atrás delas. Exatamente, a venda do digital e do MBWay, dos use cases do MBWay, da Digital Payments Gateway, da transformação da experiência do POS físico numa experiência mais digital com a integração de pagamento em telemóvel e de repente há uma percepção generalizada de que isso é absolutamente fundamental, por questões de saúde, desde logo, claro. Porque o pagamento com o MBWay dispensa o contacto com o terminal e isso passou a ser um tópico muito relevante de saúde, mas também por questões de conveniência e de... Engraçado que nesta pandemia os comerciantes que estavam em situação digital mais avançada foram imediatamente copiados por todos os outros, ou seja, passou a haver uma espécie de palco ou de pódio da digitalização que se tornou muito mais evidente. E, portanto, entraram-nos inúmeros pedidos para conseguirmos ajudar a preparar 1000 POS para poderem fazer venda por MBWay. Foi um conjunto, um fluxo enorme de pedidos. Depois houve outros casos também muito interessantes, por exemplo, toda a vertente de antifraude nestas alturas é absolutamente crítica. Portanto, a pandemia desperta um conjunto de fenómenos que têm que ser imediatamente combatidos. Portanto, nós também na área operacional, eu sou responsável pela PayWatch, que é o nosso serviço de gestão antifraude, tivemos que garantir que os alertas redobraram. Portanto, aí nesse caso nem foi estar preparado para o que já fazíamos, foi quase ainda redobrar alertas para garantir que nestes momentos eventualmente os ataques aumentem, portanto, e conseguimos manter uma performance até melhorada nesta altura de pandemia. Do ponto de vista estritamente comercial, e falando aqui um bocadinho de vendas, eu acho que aqui 2 ou 3 aspectos também muito interessantes. O primeiro foi, nós imediatamente tentámos orientar os recursos da empresa na área comercial, tentando rentabilizá-los. O que é que isso significa? Obviamente toda a venda que é mais de aquisição, com exceção destes comerciantes que queriam de repente digitalizar e que muitos deles, na realidade a maioria deles, na totalidade já tinham sido contactados no passado e conheciam o nosso portfólio e as nossas soluções e nesse aspecto foi mais inbound do que outbound, claro. Mas a venda de aquisição em outbound teve um slowdown e não vale a pena, no momento em que está toda a gente preocupada com o futuro, desde logo com questões de saúde e a seguir com um quadro económico absolutamente incerto, não faz sentido, na nossa ótica não faria sentido estar a colocar uma pressão enorme comercial para essa venda aquisitiva, sobretudo em empresas pequenas e de média dimensão. Uhum. No entanto, tudo o que é B2B, o que eu chamo de long lead time, ou seja, de empresas grandes, bancos, grandes comerciantes, que tipicamente aí a abordagem é uma abordagem de portfólio diversificada, há muita coisa a correr ao mesmo tempo, essa
foi merecedora de um enorme foco, ou seja, nós tentámos garantir que em tudo o que era bancos e grandes comerciantes era dada especial atenção a todos os leads que tinham sido lançados no passado e que de repente se tornaram absolutamente urgentes. E, portanto, nesse aspecto, houve um foco, um refocar para delivery e tudo o que é clientes long lead time para tudo o que eles de repente quisessem ativar que já conheciam. Outro esforço que fizemos também rapidamente foi, nós somos uma fábrica de IT, temos quase 900 pessoas dedicadas a desenvolvimento de IT, somos uma empresa um pouco discreta, mas na realidade seremos provavelmente um dos maiores IT powerhouses em Portugal, se não o maior, e tivemos imediatamente uma discussão interessante de portfólio e de pipeline. Porque houve necessidade de imediatamente antever onde é que os nossos próprios clientes iam atrasar em implementar soluções nossas e tentar refletir isso em ganho de espaço para explorar oportunidades. Oportunidades estão muito relacionadas, obviamente, com o facto de, por exemplo, no MBWay haver funcionalidades que nós tínhamos e temos em desenvolvimento e que se calhar agora ganhamos espaço para as repriorizar um bocadinho, porque houve uma nova atenção sobre o MBWay e as suas virtualidades no mercado português para os comerciantes, mas também, portanto, tudo o que é digital ganhou se calhar espaço para ser antecipado, se calhar projetos que nós sabemos que os nossos clientes queriam lançar numa perspectiva de crescimento, nós imediatamente percebemos que tínhamos que voltar a falar com eles, ou seja, também aqui acho que é muito importante nestas fases haver enorme lealdade das empresas com os seus clientes. Lealdade aqui traduz-se em flexibilidade, ou seja, nós falamos imediatamente, se eu tenho um cliente que vai investir numa solução que está muito alinhada com o mercado de crescimento e que porventura perde atualidade, pelo menos no imediato, se calhar não é para este ano, passa a ser para o próximo ou até o outro, é muito importante nós sermos parceiros dos nossos clientes nestas alturas e darmos a mão portanto, e não forçarmos a venda antinatura, mas antes sermos parceiros estratégicos do cliente. Para ajudar a entender aquilo que lhes faz mais falta e fazer uma coisa inteligente, uma venda inteligente. Ajustar o nosso pipeline àquilo que são também os business plans dos nossos próprios clientes e as suas estratégias, numa pandemia destas, e até, na realidade, este exercício está a meio. Nós, no final do dia, o que conseguimos fazer foi prepararmos, montar um framework de análise do nosso próprio pipeline e prioridades, falar com os clientes para recolher rapidamente o seu feedback, mas na realidade os efeitos negativos da pandemia na economia ainda estão a receber os seus contornos, nós ainda não temos a certeza qual vai ser o impacto total, e, portanto, isto é um processo que é um work in progress. Mas sim, foi na parte da comunicação eu realçaria, sem estar aqui também a repetir o que os outros oradores já muito bem explicaram, eu acho que é uma experiência muito gira na parte de comunicação e de organização de recursos que também gostava de salientar, que é, nunca como aqui houve uma customização e uma humanização do enquadramento das pessoas como aquela que nós vivemos agora. Ou seja, foi fundamental que as várias FIAs, até ao nível mais baixo, entendessem muito bem a situação de cada colaborador, para poderem ajustar o seu modelo de colaboração o melhor possível à situação que ele vivia, porque aqui há pessoas que têm filhos, pessoas que não têm filhos, pessoas que têm filhos e o cônjuge trabalha, outros que não trabalham. E portanto há aqui um desafio. Eu, por exemplo, às tantas, os meus filhos estavam mais calmos, um deles trabalhasse ao meu lado, de repente estamos com o filho ao colo, ou seja, há aqui uma humanização da experiência de trabalho que foi muito interessante, que passou por uma atenção redobrada. Nós às vezes no escritório temos a tendência para standardizar o nosso relacionamento com as pessoas. As pessoas estão lá, todo aquele período, e, portanto, o conhecimento do que é a vida dessa pessoa é dispensável, digamos assim, porque naquele momento estamos todos standardizados e padronizados ao facto de sermos trabalhadores desta organização e estarmos ali disponíveis para trabalhar naquele período. Esta experiência obrigou-nos a conhecer-nos todos muito melhor, sermos muito mais cuidadosos com o enquadramento de cada pessoa e percebermos que muitas vezes conseguimos adaptar facilmente a nossa produtividade como equipa e o nosso próprio modelo de trabalho, a equipa,
àquilo que são preocupações, às vezes, muito mais importantes dos outros do que aquilo que nós Claro. tínhamos. E, portanto, acho que isso foi uma enorme experiência da qual vamos ter que tirar ilações para a melhoria do modelo organizativo futuro. Uhum. O Pedro estava a vê-lo ali a concordar consigo e queria lhe perguntar outra coisa. No ISQ também há deste lado também como a Cibes, de repente teve aqui uma oportunidade gigante ou uma explosão gigante, porque são empresas que já trabalhavam muito estas áreas, que já estavam, as vendas não eram um problema, vamos pôr as coisas assim, mas de repente tudo foi potenciado e estas explosões às vezes em que toda a gente tem pressa, toda a gente quer fazer as coisas ontem, isto às vezes torna as coisas um bocadinho mais complicadas, sobretudo quando lá está, temos as equipas ao longe e é preciso geri-las com estas pensas todas e tendo em conta todas estas particularidades. Como é que foi no ISQ? Isto mudou muito as prioridades do ISQ, alterou muito o dia-a-dia, alterou muito o contexto de vendas. Eu diria que é diferente. Antes de mais, obrigado pela pergunta, pela introdução. É um prazer estar aqui, como todos os outros, só para não esquecer de dar a nota, e é um prazer estar neste painel. O ISQ adaptou-se também, como todas as empresas têm que se adaptar. O ISQ tem aqui uma particularidade única, porque é uma organização que tem uma forte capacidade instalada, em laboratórios, em competência técnica e por aí vai. E o ISQ, como a maior parte das pessoas saberão, está muito ligado à indústria, que nunca parou. Com muito raras exceções, a indústria do país e também lá fora, continuou sempre a funcionar. Então continua a haver um conjunto de serviços que continuam a ser prestados, independentemente de estarmos em modo de pandemia, vamos chamar assim. O que representa um problema acrescido. Os recursos estão cá, estão a ser utilizados, os clientes continuam a pedir os serviços e agora aparece uma nova necessidade, que é a análise de conformidade de máscaras, as máscaras de proteção individual, as famosas máscaras sociais. Existem outros dispositivos médicos, ou podem ser, se forem máscaras cirúrgicas, já são dispositivos médicos, portanto têm requisitos de teste diferentes. E estávamos, a nível nacional, perante uma situação em que a responsabilidade de fazer esses testes é de uma entidade que é o Infarmed, mas que é uma entidade que não tem infraestrutura laboratorial. E tínhamos o ISQ e outras organizações como o ISQ com a infraestrutura, mas sem a autorização do Infarmed. Portanto, até chegarmos à possibilidade de fazer a análise de conformidade e de pôr lá o carimbo, vamos dizer assim, para tornar a coisa fácil, houve que desbloquear muita burocracia, por um lado, e houve que adaptar as instalações à realidade, porque as instalações não foram desenhadas para este fim, tiveram que ser adaptadas, tiveram que ser adquirir equipamentos, as pessoas tiveram que fazer outras ações novas. Tendo em conta que agora temos que ter menos pessoas juntas no mesmo espaço, portanto teve que haver aqui um desfazamento de pessoas, teve que haver turnos, também temos pessoas que estão em casa, as pessoas que podem fazer trabalho independente, vamos chamar assim, estão maioritariamente em casa, agora estamos numa fase de volta, mas houve aqui esta nova oportunidade do mercado que teve esta componente técnica, portanto as pessoas que têm a competência técnica, que têm o conhecimento dos equipamentos, tiveram que redesenhar e tivemos algumas pessoas da equipa comercial a colaborar, a desenhar novos serviços, a encontrar novos preços. Mesmo num período como este, conseguimos, por exemplo, fazer o teste de uma máscara que tem um filtro que foi desenvolvido pelo CERN na Suíça. Portanto, mesmo em tempo de pandemia, é possível vender, é possível fazer exportação, o que é interessante. Em termos da equipa de vendas, para falar um bocadinho sobre a nossa organização, nós fomos todos para casa, como eu costumo dizer, no dia 12 de março, logo no início da pandemia. As vendas de ciclo longo, como há bocado falávamos aqui, mantiveram-se. Portanto, temos projetos que estavam a andar e que continuam a funcionar. As vendas de ciclo curto tiveram uma baixa, obviamente, mas redirecionámos essas pessoas para estes novos serviços que o mercado está a pedir. Relativamente à prospecção, só uma nota muito rápida, as próprias organizações globais que organizam eventos e que passaram os eventos para virtual têm feito um trabalho muito bom, pelo menos na nossa área, em promover o networking entre as empresas.
Portanto, há eventos virtuais hoje que têm quase tanta qualidade como os eventos presenciais. E nós temos participado e temos conseguido contactos interessantes. Portanto, há vida para além da pandemia. Ricardo Pires Silva, vou aproveitar esta deixa do Pedro precisamente para lhe pôr esta questão. Há eventos virtuais que já são tão realistas ou que produzem quase tão bons efeitos quanto os presenciais, mas há de facto aqui uma substituição, ou seja, como é que se vende sem feiras, como é que se vende sem aquele contacto pessoal, sem aquele lado mais humanizado e mais direto? Às vezes são 2 segundos, mas é aquela empatia que se consegue no trato pessoal e que digitalmente parece que há sempre aqui uma distância a mais. Bom dia a todos, obrigado Joana pela introdução e obrigado à Helga e ao Pedro pelo amável convite. Enfim, eu posso ir decepcionar a nossa audiência, mas não sei se há uma resposta, se há uma bala de prata para isso. O que nós sentimos é que, e eu senti isso até na liderança da equipa e tentar a da equipa com os clientes, curiosamente as reuniões presenciais até ganharam eficiência. Okay? Porque o facto de só poder falar uma pessoa de cada vez, há uma espécie de respeito pelo estado em que todos estamos, ganhamos essa eficiência. Contudo, tudo o que fica antes e depois dessa reunião começa e termina de forma muito abrupta. E eu acho que nós todos, enquanto segmento, enquanto indústria de vendas, digamos assim, ainda estamos a descobrir como é que isso se ganha. E como disse o Pedro, e eu acho que o próprio Ricardo já tem mencionado, obviamente que os clientes, se são ciclos longos, no SaaS temos sempre ciclos longos, mas os clientes que já eram clientes mantiveram a sua interação connosco. Estamos até a caminho de fazer um excelente trimestre, ironicamente. Obviamente que o novo negócio sofreu muito. E sofreu muito pela pergunta que depois não acabou de fazer, que é esse engagement deixou de poder ser feito. O que nós temos tentado fazer para contornar isso até porque neste momento, tal como já foi referido, toda a gente agora faz eventos digitais. Há de facto eventos digitais neste momento com muita qualidade. E acho que há uma preocupação grande percebermos que estamos a concorrer com muitos outros eventos ao mesmo tempo. Não é que já não houvesse isso na realidade física, mas não tem mais experimentos. Todos nós, todas estas empresas destes setores têm neste momento webinars quase todos os dias. Nós, esta hora, certamente estaremos a concorrer com uns quantos que estarão a concorrer ao mesmo tempo que nós, estamos aqui no Soul Shaker. Mas é importante que se perceba que eu acho que as vendas têm que estar onde os clientes aprendem. O famoso SMOT, o Zero Moment of Truth. Porque há uma abundância tão grande neste momento de informação a que os clientes podem aceder, que nós de facto temos que encontrar esta Corremos um risco com a dispersão e com a quantidade. Corremos. Eu gosto muito de usar o tema do segment of one, né, da hiperpersonalização. O alfaiate tem a sua pronta vestir. Os clientes hoje querem ser tratados, isto é a minha opinião, querem ser tratados de forma diferente. Ironicamente, depois concorremos com as Apples e com os Googles do mundo, que criam uma standardização na experiência que temos, enfim, mas isso pode ser para outra pergunta ou para a ação seguinte. Mas acho que é muito importante nós afinarmos a comunicação e construir histórias onde o cliente se reveja. Okay? Eu uso a metáfora do saltador em comprimento. Né? Nós vemos que nos Jogos Olímpicos, ali parado a fazer aquele gesto, ele está a visualizar o estado futuro. Ele está a visualizar o sucesso. E nós, enquanto vendas, acho que temos que ajudar os nossos clientes nessa visualização, nessa concepção do estado futuro. E basear a venda em resultados para ele ou para os clientes dele e não tanto nas features and functions da nossa solução, do nosso produto. Isto é um desafio para as equipas de vendas. Muitos de nós estavam em setores privilegiados e, portanto, a venda podia ser mais ou menos fácil. Hoje é muito difícil. E estamos, de facto, imersos nesta imensidão de informação a que eles são sujeitos. Em relação ao SaaS, e em relação às vendas do SaaS, nós obviamente estamos num setor privilegiado e digitalmente transformado. Não foi difícil, eu tenho que ser muito honesto, não foi difícil esta transição para postos em casa. Tal como o Pedro mencionou, nós tivemos para casa dia 12 de março. Como temos uma organização do SaaS multinacional americana, tem também cerca de 14 mil colaboradores,
e já temos uma organização muito matricial, já havia muito reporte Digital. remoto e reuniões remotas, portanto, não foi assim uma transição tão drástica quanto isso, embora eu continue a achar que nenhum de nós está preparado, porque isto tomou uma dimensão que nos entrou por casa adentro, não foi só quando nós deixamos o escritório, foi por casa adentro. E outra coisa que, enfim, só para não estar a repetir parte do que os meus estimados colegas já mencionaram, que eu queria referir, e que até acho que é irónico para quem me conhece como pessoa de vendas, que foi quando eu passei a respeitar e a valorizar a cultura nestes tempos. E como ocorre, para dar uma imagem, isso é, imaginem a cultura como as reservas que nós pomos na cave para um dia de tormenta. E que na maior parte dos dias, em quase todos os dias das nossas vidas, não são precisos para nada. Mas foram precisos agora. E nessa altura são essenciais. Para mim foi, de facto, mind-blowing a forma como a empresa reagiu a isso. O SAC tem uma cultura muito forte, mas uma coisa é nós dizermos isto e ganharmos os prémios, melhor empresa para trabalhar, etc. Outra coisa é, perante uma situação de emergência, vermos a reação orgânica das pessoas, das equipas. E, portanto, este valor da cultura foi impressionante, tal como o valor do sentido de pertença, que fez com que muitas coisas se auto-organizassem, mesmo sem a gestão ter que se envolver de forma tão profunda. Eu acho que todos eles já mencionaram, os colegas, o tema da comunicação, a sinceridade com que nós conseguimos comunicar, mantivemos webinars semanais, nós somos no Sul Ibérica, quer em Portugal, quer em Espanha, com a gestão, em que falávamos sobre tudo, quando os colegas estavam infectados, quando os famílias estavam infectados, para alguma tranquilidade às pessoas também. Fizemos muitos surveys para perceber como é que as pessoas estavam a reagir, quer sobre o presente, quer sobre o futuro. E, por exemplo, tal também acho que foi o Hugo que mencionou, a questão dos teclados, os monitores das cadeiras, que são parecem detalhes, mas foram muito relevantes para algumas pessoas, para criar condições em casa que trabalhassem como se estivessem no escritório. E depois, por exemplo, para ajudar também pessoas com filhos, que de repente viram-se na telescola e que não tinham material para eles, entregámos dezenas de portáteis para os filhos dos nossos colaboradores, para eles conseguirem aliviar um bocadinho aquela pressão que eles sentiram. E depois eu acho que e parafraseando o Simon Sinek num livro que me marcou muito, O Jogo Infinito, o tema da resiliência, enquanto indivíduos, equipas e empresas. E volto quase ao início da sua pergunta. Nós não podemos ir 30 horas seguidas ao ginásio e esperar ficar em forma. Claro. Mas podemos tentar ir 30 minutos todos os dias, durante muitos dias, para ficar em forma. E, portanto, Claro, não é uma maratona, é uma corrida de fundo, não é? De repetição. Então agora não dá para implementar à pressa uma cultura que nestas alturas de isolamento promove o bem-estar das pessoas, ou felicidade, ou motivação. São tudo aquilo que se faz quando muitas vezes não está ninguém a ver. De forma consciente e consistente. E, portanto, eu diria que foi essa reação, foi essa cultura que sobressaiu agora, que as equipas de vendas assumiram. Eu acho que outro ensinamento que nós todos teremos aqui é que as pessoas, e acho que o Miguel comentou, da surpresa do teletrabalho, como é que se adaptou tão rapidamente, as pessoas são genuinamente responsáveis e genuinamente gostam de ser autónomas e de trabalhar. Okay? E, portanto, nós tentámos evitar o micromanagement, promovemos muita delegação. E isto fez com que cada um assumisse isto quase como uma missão pessoal, não é? Tornou a empresa um bocadinho de cada um dos colaboradores. Sim. E volta ao tema da cultura e ao tema da pertença que eu mencionei. Obviamente que a questão para mim ainda continua por revolução, mais fácil fazer com clientes que já nos conhecem, mais difícil com clientes que não nos conhecem. O que temos tentado fazer é a tal questão do alfaiate de mensagens customizadas, a procurar muito nesta fase temas que vão de encontro à redução de custos e ao aumento de eficiência. Porque o suposto crescimento do PIB para 2021 há de vir, mas tal como nos ensinou a crise que tivemos há 10 anos atrás, há primeiro o momento de olhar para dentro, de contração, de tudo eu consigo fazer mais com os mesmos recursos que eu tenho como momento. E claro. Tenho preocupado um bocadinho em canalizar a comunicação para esse setor. Nós já não temos muito tempo, eu vou-vos pedir a todos, nós já ouvimos aqui falar
repetidas vezes da importância das pessoas, da força da empresa, a força da empresa está com as pessoas. Creio que também chegámos aqui à conclusão que nunca olhámos tanto e de maneira tão focada, quer para as pessoas que trabalham connosco, quer para o cliente e para as suas necessidades, muito mais do que para as nossas enquanto vendedores. Muitas coisas foram reprioritizadas. Eu vou-vos pedir num minuto a cada um que me dê um conselho para outras pessoas, outras empresas que estejam neste momento sem ver a luz ao fundo do túnel. Qual é a coisa mais importante neste momento de retoma? Miguel, quer começar? Sim, eu diria que eu se calhar pegava no ponto que o Ricardo referiu da cultura. Eu acho que a cultura, o nós conseguirmos passar que muito mais do que um produto, nós estamos a falar de uma empresa ou de uma marca que consiga transmitir valores que as pessoas valorizem, isso é que vai fazer a diferença no futuro, isso é que vai fazer com que as pessoas optem pelo nosso produto em vez do outro produto. Eu, para dar um exemplo muito rápido, que não tive há pouco a oportunidade de dizer, não é? E se calhar, no próprio teaser desta reunião eu disse, não é? A tabaqueira, por exemplo, diz que nós queremos deixar de vender cigarros. Nós queremos um mundo sem fumo. Isto parece totalmente contraditório, mas não é. Precisamente por isto, porque nós estamos a dar um passo diferente, acreditamos que temos produtos melhores, podem ser parte da solução, produtos sem combustão, que são melhores alternativas para fumadores. E isto é muito mais do que um produto, é um posicionamento de uma empresa que quer ser parte da solução. E por isso eu como mensagem para empresas que estão a passar por transformação, nós passamos por uma transformação e estamos a passar há vários anos, completamente radical, onde dizemos que queremos acabar com o nosso próprio produto, não é? Portanto, imagina, eu não conheço nenhuma empresa que esteja a fazer está por isto. Eu diria que é isto, é nós termos algo para muito mais vasto do que o produto e sermos capazes de o comunicar à sociedade. Acho que isto como conselho, era como eu sumarizava isto, e acho que isto depois, obviamente, há muito a falar sobre isto, a cultura, como tem que ser top-down, como tudo tem que estar alinhado. Se calhar um ponto também importante é como é que todos na empresa somos vendedores, eu acredito mesmo nisto, vendedores no bom sentido da palavra. Uma pessoa, um operador na fábrica, deve ser capaz de transmitir os valores da empresa, também da área comercial. Uma pessoa da área financeira tem que o fazer também, não é só a força comercial. E se nós conseguirmos transmitir esta visão de transformação para um mundo mais sustentável, eu acho que isto, para além de ser a coisa certa a fazer, porque é ser sustentável, também faz sentido do ponto de vista de negócio. Portanto, é win-win claramente e acho que isto é aqui que está o segredo do sucesso, eu diria. Muito bem. Pedro? Eu adaptando o que disse o Miguel, eu concentrava-me na experiência do cliente. Em muitas empresas acontece que primeiro o comercial vende ou adapta a sua proposta àquilo que o cliente precisa, e nós trabalhamos em B2B principalmente, e depois quando se consegue a venda tentamos entregar a coisa mais próxima possível daquilo que o cliente está à espera de receber. E eu acho que o seguimento desta experiência é extremamente importante. Portanto, começar por compreender exatamente qual é o problema que o cliente está a tentar resolver e depois acompanhar essa implementação, acompanhar a satisfação. Eu acho que o tema da experiência total do cliente é muito importante, que vai depois parar à cultura de que falava o Miguel, aos valores e tudo mais. Ricardo Chaves? Eu também estou bastante alinhado. Eu diria, tendo a formular, para que o termo cultura, por vezes, é um termo difícil de tangibilizar. Eu hoje em dia tendo a considerar a cultura ou a empresa, na sua vertente de cultura, como aquilo que está entre o cliente e as pessoas. Sendo que aqui o cliente nós podemos usar aqui várias palavras relevantes ou que seriam suficientes ou quase suficientes para caracterizar impacto, utilidade, valor, são tudo palavras que refletem um pouco a lógica de hoje nós, para sermos relevantes nos clientes, e sempre que somos relevantes conseguimos vender, portanto a verdade é essa. A venda é uma decorrência da relevância do que fazemos junto dos clientes. Eu diria, eu costumo usar a expressão case-driven porque hoje em dia fala-se muito nos use cases, mas a vertente business case do cliente também continua a ser relevante. Nós vendemos na medida em que ajudamos os nossos clientes a vender no B2B, isto continua a ser.
E, portanto, isso é um dos ingredientes. O outro ingrediente é as pessoas da empresa. E eu aí tenho 3 palavras, são aquelas que me motivam todos os dias quando gerimos as equipas. Coaching, portanto, ensinar, dar às pessoas as ferramentas para que elas possam pegar no melhor de si próprias e levarem isso ao seu máximo potencial. Meritocracia, a meritocracia é a essência de uma cultura de longo prazo em que a justiça é reconhecida e, obviamente, como derivação da meritocracia, recompensa. Portanto, as pessoas depois têm que ser devidamente recompensadas. Atenção que aqui não estamos a falar só de dinheiro, recompensa é reconhecimento, há muitas coisas que estão por trás e às vezes mais simples do que parecem, por trás deste conceito de recompensa e, portanto, existindo isso, entre esta lógica do cliente e das pessoas, as pessoas sentem-se purpose-driven, no fundo, é o que eu acho. O que mantém as pessoas motivadas e a trabalhar entusiasmadas e com impacto é terem um sentido de missão concreto que todos os dias as faz levantar da cama sabendo que vão contribuir para algo relevante. Hugo? Hugo está aí. Ok, vamos ao Ricardo já. 2 ideias, uma mais para fora, extrínseca e uma intrínseca. A extrínseca, dizer que nós somos nas vendas julgados pelos números, mas nunca seremos relembrados por eles. Estaremos realmente preocupados com os clientes, os nossos clientes. Podemos, com o que vendemos, ajudar os nossos clientes a rever os seus próprios modelos de negócio. Isto fará muita diferença na tal maratona que falava há pouco, a prazo. Para nós, enquanto colaboradores, enquanto indivíduos, enquanto profissionais, enquanto vendedores, o sucesso acontece quando a preparação se cruza com a oportunidade. Portanto, estudar, ler, conhecer melhor o negócio dos nossos clientes, como é que cada um de nós, em cada dia, pode ter um ganho incremental, ser um bocadinho mais do que ontem. Atenção aos detalhes, sentido de urgência, desafiar o status quo. Muito obrigada, Hugo. Desculpem lá, não sei se estão a ouvir agora. Agora sim. A coisa má de ser o último a responder é porque já está tudo respondido, mas a cultura para nós e para mim, muito pessoalmente, tem que se traduzir naquilo que são os valores, que é o DNA da cultura, porque é através dos valores que ditam como é que vamos nos guiar para entregar. A estratégia define os objetivos, a cultura e os valores definem como é que vamos lá chegar. E eu acho que em momentos de crise, a nossa responsabilidade como comerciais é ajudar os nossos clientes a verem as oportunidades no meio da crise. Em 2003, outro vírus definiu, por exemplo, crescimento enorme nas plataformas de e-commerce, como o Alibaba e a JDC, etc. Em 2008 deu-se, e eu estou a falar de tecnologia porque é a minha área, portanto, em 2008 a crise financeira deu surgimento às fintech e esta crise já nos mostrou que no espaço de um mês as empresas fizeram uma transformação digital, deram um salto de 10 anos, muito atabalhoado, é verdade, mas a transformação digital está a ser forçada e a nossa obrigação é de ajudar os nossos clientes com essa transformação digital ou com essa transformação de negócio, ajudá-los a ultrapassar esta crise e a ver as oportunidades que esta crise traz para as empresas, porque só essas empresas é que conseguirão sair desta crise em cima e a crescer. Caso contrário, exatamente. Bom, eu adorava ficar aqui a conversar convosco, não vos perguntei nem um terço das coisas que tinha aqui para vos perguntar. Felizmente, este primeiro dia de Sales Shaker está só a começar. Nós vamos seguir agora com os nossos convidados que vão continuar a partilhar as suas experiências, a ajudar-nos a todos a ver como podemos verdadeiramente abalar o nosso conhecimento sobre cultura de vendas neste momento tão especial. Vamos seguir para os breakout rooms, antes que a Helga me mate, que eu já estou aqui 10 minutos atrasada. Vamos seguir com o Miguel, com os Ricardos, com o Hugo e o Pedro.
porque somos muitos aqui a participar, a assistir hoje a esta transição para os breakout rooms. Pode demorar alguns minutos, pelo que peço a vossa compreensão, com a segurança, porém, de que vai certamente valer a pena. Vamos continuar a ter aqui grandes inputs. Muito obrigada a todos os nossos convidados e até já. Joana, Obrigado. queria agradecer à Joana Pires, Dinheiro Vivo, por esta colaboração fantástica. Obrigada. Muito obrigada a tornar sempre a dinâmica entre estes grandes conversadores ainda mais interessante. Eu vou vou abrir os breakout rooms dentro de um momento. Esta transição vai ser imediata e automática, portanto não têm que se preocupar com nada, não têm que fazer nada, é só simplesmente eu colocar isto. Eu queria pedir imenso perdão também no entretanto, porque o entusiasmo foi enorme no começo e na abertura deste evento e para quem não me conhece ainda, e o Pedro Brito, o Pedro Brito é Associate Dean da Nova SBE e co-criador do Nova SBE Sales Shaker. Eu sou diretora da Lead Results, criadora do Sales Shaker e co-criadora do Nova SBE Sales Lab com o meu parceiro e colega Tony Douglas, que também está aqui no evento connosco e amanhã vai moderar uma das sessões. Por isso, sem mais demora, vou agora abrir todas as breakout rooms. Aproveitem este tempo com o one-to-one com os oradores. Peço-vos, por favor, para fazerem as vossas questões através de chat, ok? E mais uma outra coisa, o link para a sessão de amanhã vai-vos ser enviado hoje, ok? Porque é um link diferente do de hoje e vai-vos ser enviado hoje sem demora, o link para amanhã, para a sessão da manhã. Temos um grande dia à vossa espera amanhã, ok? Aproveitem os breakouts, vou abri-los agora. Até já!